Fala galera! Continuando nossa jornada pelos filmes indicados ao Oscar, chegou a vez da crítica de A Verdadeira Dor, ou A Real Pain, filme com duas indicações, uma em roteiro original, do próprio Jesse Eisenberg, e uma em ator coadjuvante para o Kieran Culkin, né? O filme é estrelado pelo Jesse Eisenberg, roteirizado e dirigido pelo mesmo, e co-estrelado pelo Kieran Culkin, que aí eu já vou falar, tirar esse elefante da sala, né? Ele é o grande favorito a ator coadjuvante, mas ele é o protagonista do filme. Ele aparece 3 minutos a menos do que o Jesse Eisenberg, segundo fontes do Twitter. E mesmo se não fosse isso, tipo assim, ele é o ponto central do filme. O filme existe por conta dele. Então, eu acho muito complicado falar que ele é ator coadjuvante só porque ele aparece um pouquinho menos do que o Jesse Eisenberg. Mas, enfim, ele é um dos favoritos e nós vamos falar um pouco sobre esse filme. Que de fato tem algumas coisas interessantes. Entre elas o roteiro e em partes e as atuações. O Jesse Eisenberg, apesar dele estar interpretando ele mesmo, a química dele com Kieran Culkin é muito interessante. A relação entre os primos é muito interessante e funciona dentro desse aspecto. Porém, eu tenho que ser sincero e eu não curti tanto assim o filme. O filme não bateu comigo. E aí, pensando sobre isso, tem um momento do filme em que o personagem do Kieran Culkin ele faz uma crítica ao guia, né? Qual que é a história do filme? São dois primos que, após a morte da avó deles, decidem viajar para Polônia. A avó era judia, eles são judeus, e eles decidem viajar para Polônia para conhecer um pouco do passado da avó e meio que prestar homenagens, né? Acertar as contas com esse passado, que é um passado da família deles, mas não necessariamente deles, né? E a princípio eles fazem isso em uma excursão e depois eles se separam dessa excursão. Em dado momento do filme, o personagem do Kieran Culkin ele faz uma crítica ao guia dessa excursão, falando que ele falava demais, que ele dava muito em todo lugar que eles paravam ele falava muitos números, falava muitos fatos históricos e não deixavam eles aproveitarem o local, não deixavam eles pararem para conversar com as pessoas locais, que é uma crítica válida. Quem já foi em excursão sabe que isso às vezes acontece. E não é exatamente uma parte tão legal da experiência. Mas, para além dessa crítica turística, eu acho que esse momento ele diz muito sobre o filme, sabe? Eu juro que eu não sei se é um meia-culpa do Jesse Eisenberg, se não é. Mas para mim reflete muito o filme. Ele é um filme que ele fala o tempo todo. É um filme que tem fala pra cacete. É um roteiro que tá o tempo todo falando. E não deixa você aproveitar o filme, não deixa você aproveitar o momento, sabe? Eles estão fazendo uma viagem que de certa forma tem um lado introspectivo, um lado reflexivo para eles. E em nenhum momento o filme deixa o espectador aproveitar esse momento reflexivo junto com os personagens. O tempo todo ele tá falando. Assim como o guia interrompe os passeios deles com falas que nem sempre são relevantes, aqui também é a mesma coisa. Sempre que parece que a gente vai entrar nesse momento de reflexão junto com os personagens, sentir um pouco da emoção deles, um pouco da verdadeira dor deles, entra alguém para falar alguma coisa. Entra o Jesse Eisenberg para fazer um monólogo, entra uma piadinha do Kieran Culkin ou entra algum personagem para citar alguma coisa, para explicar o que eles estão sentindo. Então, isso me incomodou muito, muito. E eu não discordo que os principais momentos do filme, e o ponto forte dele, como eu disse, está no roteiro e nas atuações, então é natural que os melhores momentos do filme estejam nessas grandes trocas de diálogos. Então, os diálogos do Eisenberg com o Culkin são muito bons, tem um monólogo do Jesse Eisenberg que é bom também. Então, são grandes momentos do filme. Só que parece que o filme não sabe pesar. Tipo, ele tem esses grandes momentos em que o texto é importante e cumpre seu papel, tem um peso significativo, mas tem momentos em que não, em que a gente precisava de um pouco mais de reflexão, de um pouco mais de um outro lado, sabe? E aí acaba sendo um filme que isso é uma crítica que eu faço constantemente e que é uma coisa que me incomoda, que tem me incomodado muito, que é o filme que fala mais do que mostra. Então, ao invés de mostrar que eles estão sofrendo e deixar a gente sentir o sofrimento dos primos, é o Jesse Eisenberg que fala: olha, ele tá sofrendo. Tipo, tá bom, eu percebi que ele tá sofrendo, eu entendi que ele tá sofrendo, eu queria sentir o sofrimento dele. Eu não preciso que o Eisenberg me conte isso, sabe? Então o filme ele fala muito mais do que mostra, ele cria longos desabafos textuais, todos muito bem escritos, mas ao mesmo tempo não permite que as emoções transbordem por meio da imagem, sabe? Que as emoções estejam ali na imagem. É como se o público precisasse o tempo todo
de ter um guia. Assim como eles têm um guia, parece que o público precisa de ter um guia, precisa de ter um intermediário para entender o que eles estão sentindo, sabe? Isso tira muito impacto. E aí eu volto no paralelo. Isso tira o impacto, por exemplo, na sequência do campo de concentração, né? Que eles tentam fazer uma parada lá, zona de interesse, quando eles visitam esse local, que com certeza é o ponto mais doloroso de uma visita que percorre os caminhos, né, do nazismo e do Holocausto na Polônia. Mas o guia tá o tempo todo falando alguma coisa, ou sempre tem alguém falando alguma coisa. Então, tipo, um grande plano muito bem enquadrado dos sapatos que foram deixados nos campos de concentração, sabe? Algo que o Zona de Interesse também faz, por exemplo. Mas ao invés da gente aproveitar o silêncio, esse momento é interrompido por algum diálogo. Então, tipo, atrapalha ali e faz estragos ainda maiores em outros momentos, sabe? Eu acho que tem momentos onde essa introspecção deveria ser muito mais forte e ela entra de solo ali para atrapalhar o filme, sabe? Isso me incomoda e dá força para esse fator de intermediário. Que qual que é a consequência desse fator de intermediário, a princípio? É o distanciamento. A gente nunca está próximo dos primos. Sempre tem o público, alguém que está explicando o que eles estão sentindo, e os primos. Então, a gente nunca está junto com eles nessa viagem. A gente está sendo apresentado por um outro ser, que pode ser o próprio primo, né, um dos personagens, mas sendo sempre intermediados dentro dessa história por outra pessoa, sabe? É meio que um guia invisível que atrapalha o roteiro, mas que também é influenciado pela direção, que aí eu acho que é definitivamente o ponto mais fraco do filme. Eu não sou um grande fã do Eisenberg como diretor, gosto dele como ator, eu tenho algum apreço pelo texto dele, mas como diretor não me rola, sabe? Ele faz um conjunto de planos muito básico, muito padrão, e ainda falha nesse aspecto emocional, sabe? E isso é muito triste, sabe? Porque o filme tem algo. Dá pra perceber que ele tem algo a dizer. Dá pra perceber ali no olhar do Kieran Culkin, por exemplo, né? E em cada movimento do corpo dele, que existe um deslocamento social genuíno, sabe? Ele é um personagem que ele não se encontrou na sociedade. Ele está completamente deslocado. A gente não consegue ter certeza se é apenas após a morte da avó ou se é desde sempre, né? Tem pistas, mas nunca certeza sobre isso. E não precisava de ter certeza, o filme tem certeza até demais. É bom que ele tenha deixado algo sem contar tintim por tintim. Mas existe um deslocamento social ali muito claro. Um deslocamento social que o filme não aproveita, sabe? Você vê no olhar dele, mas nunca tá na imagem. E eu sei que é uma comparação muito injusta, sabe? Porque o Eisenberg não chega aos pés do Mike Nichols. Mas alguns dias antes eu assisti A Primeira Noite de um Homem, com o Dustin Hoffman, né, dirigido pelo Mike Nichols. E, porra, o jeito como o Mike Nichols dirige esse deslocamento, sabe? Mostra como esse personagem está deslocado, está descontente com a posição dele na sociedade, como ele não se encaixa naquele mundo em que ele está. É maravilhoso, sabe? Tem uns zooms, o enquadramento, sabe? Como ele deixa o quarto vazio e as pessoas separadas. A forma como ele enquadra a solidão do personagem. Você sente esse deslocamento na imagem. E sabe, e ver que existia esse deslocamento ali e que a imagem não conseguia transpor esse deslocamento, me incomodou muito, me tirou do filme em vários momentos, porque eu ficava tipo, caraca, olha ali, tá ali. E aí ele escolheu um plano super simples, sabe? Super convencional, que esvaziava, sabe, esse sentimento, sabe? Porque não é necessariamente sobre extravasar. Eu não acho que o Kieran Culkin tivesse que extravasar mais. Ele extravasa até em algumas quantidades. Ele tem várias Oscar tapes dele gritando e extravasando as emoções dele. Na verdade, a gente precisava que a imagem aproveitasse melhor os momentos em que ele não extravasa. Os momentos em que ele engole a emoção dele e tenta conter aquilo dentro dele. E o filme não aproveita, sabe? Não consegue aproveitar isso na imagem de forma alguma. É uma energia contida, um desconforto que tá ali, tá latente, mas ao mesmo tempo a direção não aproveita, sabe? E aí a consequência disso é justamente, como eu disse, um filme bastante frio e distante, né? Que ganha, tem ali seus bons momentos de mais calor ali, né? Nas piadas de constrangimento, né? Tem vários momentos em que você fica constrangido pelo que tá acontecendo e acaba com um sorriso no rosto, mas ele nunca engata de verdade, sabe? É sempre um jogo de altos e baixos. Nos altos, ele consegue acertar pontualmente ali na verdadeira dor e trabalhar um pouco com o que esses personagens estão sentindo, sabe? O momento em que eles colocam as pedras na casa da avó deles, por exemplo, é muito interessante. O diálogo é muito interessante e a forma como a imagem traduz isso é muito interessante.
Mas na maior parte do tempo acaba sendo só um exercício de cura muito chato, muito arrastado, sabe? Que tenta ali falar um pouquinho, e isso é importante, né, sobre o impacto do Holocausto, não só nas pessoas que viveram o Holocausto, mas também nas gerações seguintes, né? A dor do Holocausto, ela passa para gerações seguintes, mas sei lá, tipo, podia ser um artigo científico, então, já que o Jesse Eisenberg gosta tanto de escrever, ele podia ter escrito, feito toda a sua pesquisa e feito um artigo científico sobre isso, ou feito um livro. Porque na imagem o filme não tem esse poder, sabe? Talvez se ele fosse um romance, ele conseguisse até funcionar mais, porque seria tudo colocado nas costas do texto e dada essa liberdade para o texto ser o protagonista. Aqui, sem a imagem como esse apoio, realmente o filme acaba não funcionando, sabe? Poderia ser um e-mail, um artigo científico ou um livro. Esse seria meu voto. E aí a nota é um 2,5. Eu acho que, por enquanto, está entre os filmes, os longas indicados ao Oscar, ele tá na disputa para ser um dos que eu menos gostei. Mas é isso, tipo, assistam, tirem suas próprias conclusões. Tem outros colegas que gostaram muito de A Verdadeira Dor, então eu acho que ele é um filme que ele pode ressoar de formas diferentes em pessoas diferentes. Fica aí essa dica de qualquer forma. Sempre assista, nunca tire sua conclusão com base no outro. E até a próxima. Curta, compartilhe, comente e valeu.